Bom dia! 20 de setembro de 2024, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Deus, um delírio. Deus, um delírio. Livro escrito por Richard Dawkins. Esse, o 74º vídeo. 74 vídeos até agora. Estamos analisando por completo este maravilhoso livro. Começamos, obviamente, estudando todos os trechos que estão na capa, na contracapa, entramos no livro e estamos ainda no prefácio. Este livro aqui possui 10 capítulos. Não chegamos ainda sequer ao primeiro capítulo, estamos no prefácio. Esta edição aqui é de 2008. O livro, a primeira edição, foi lançada em 2006. Então estamos ainda no prefácio e estudando as últimas páginas do prefácio, que são as páginas 30 e 31. Nessas páginas, o Richard Dawkins faz vários agradecimentos a muitas pessoas. Só que na página número 30, ele fala sobre o documentário que ele fez para uma televisão britânica no mesmo ano do lançamento do livro, em janeiro de 2006. Ele fez um documentário maravilhoso com duração de 90 minutos. E aqui abaixo, você olha para baixo e você vê documentário de Richard Dawkins. Você clica no link e será remetido para o documentário. Assista a esse documentário. Muito bem. Como o Dawkins, ele diz que muitas coisas que estão no livro Deus, um delírio, estão também no documentário, e que muitas coisas que estão no documentário também estão no livro Deus, um delírio. Então estou aqui trazendo, analisando várias partes, vários trechos dele no documentário. Entendeu? Estamos analisando isso aí. E vamos trazer mais um trecho aqui do documentário de Richard Dawkins. Ele escreveu o texto no documentário e ele apresenta o documentário. Ele é o narrador. Ele aparece lá no documentário. Não perca. Muito bem. Como eu vou aqui analisar mais um trecho do Dawkins, então vou trazer aqui 2 doutores em teologia e teologia cristã. 2 doutores aqui, ó. Estou aqui no meio de 2 doutores, ó. À minha direita aqui, ó, um dos livros de Bart D. Ehrman, teólogo norte-americano, doutor em cristianismo e historiador, especialista em grego. E aqui à minha esquerda, outro doutor em teologia cristã, o doutor John Dominic Crossan, irlandês, nasceu na Irlanda. Ele está com 90 anos de idade. John Dominic Crossan, doutor em teologia, doutor em cristianismo, ele foi sacerdote católico, o John Dominic, e ele é cientista, ele é arqueólogo e principalmente arqueólogo bíblico. Ele participa de escavações na terra da Bíblia, lá em Israel, entendeu? Ele aqui é cientista, arqueólogo, antropólogo e, além disso, doutor em teologia. Muito bem. E aqui 2 doutores. O Bart D. Ehrman, veja bem, aqui está um dos livros dele. Quem Jesus foi, quem Jesus não foi. Bart D. Ehrman. Aqui está. Só um pouquinho aqui sobre o Bart D. Ehrman. Ele mora em Chapel Hill, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, norte-americano. Ele foi cristão fervoroso, fanático. Ele mesmo diz no livro dele. Nos livros ele conta um pouco da história dele. Ele foi um cristão fanático. E aí, quando ele foi fazer doutorado em teologia,
lá nos Estados Unidos, em Princeton. Ele ali começou a estudar a Bíblia seriamente, por meio do método histórico crítico, estudando a Bíblia ao longo da história e a análise crítica. Quando ele começou a estudar a Bíblia de forma séria, aí o mundo dele caiu. Ele chorou muito porque abandonou a fé cristã, entendeu? Ele conta no livro que chorou muito, porque ele via que a Bíblia ali não era o que ele pensava, entendeu? Então, o Bart de Ehrman mora nos Estados Unidos, é professor de universidade lá, professor de cristianismo há mais de 50 anos. Ele é doutor em cristianismo. Vários livros publicados. Ele é o teólogo fora do Brasil que tem mais livros publicados no Brasil. O Bart de Ehrman teve aqui seus livros traduzidos aqui, 10 livros dele traduzidos aqui no Brasil. E eu tenho os 10 livros dele, entendeu? É o teólogo fora do Brasil que tem mais livros publicados aqui. Então o Bart de Ehrman, ele é um especialista em cristianismo. Além disso, é doutor em história. E além disso, ele é especialista em grego. Ele estudou a língua grega, ele domina a língua grega e estudou apenas para estudar o Novo Testamento por completo, original, porque o Novo Testamento, texto cristão, foi escrito em grego. Então, o Bart de Ehrman estudou grego, especialista em grego, para estudar no original o Novo Testamento. Então, ele é uma autoridade em cristianismo. E vou falar sobre o livro dele aqui no quadro, por causa da afirmação do Richard Dawkins, entendeu? Já o Dominique aqui, o Dominique Crossan, que nasceu na Irlanda, está com 90 anos de idade. Ele publicou até hoje 27 livros. O Dominique Crossan, 27 livros. Só que aqui no Brasil, em língua portuguesa, apenas 4 livros dele. Aqui no Brasil, em língua portuguesa. E eu tenho os 4 livros dele também. Entendeu? Então são dois doutores em cristianismo. E eles vão confirmar aqui, colocar no quadro, eles vão confirmar aqui a afirmação do Richard Dawkins, que é cientista, não é? Entendeu, gente? Então vamos agora aqui ao quadro. Vamos lá. Temos acima aí Richard Dawkins. Vamos aí à letra A. A letra A, à esquerda, acima. O documentário dele, em inglês, a pergunta Root of Evil, em português, raiz de todo mal, será que a religião é a raiz de todo mal? Eis a pergunta. Sempre digo aqui, o Richard Dawkins foi contra esse título aí. No livro Deus, um Delírio, ele diz que a religião não é a raiz de todos os males. Ele diz que nada existe que seja a raiz de todos os males. Ele foi contra o título aí. Só que quem escolhe o título é a emissora de televisão. E aí ficou. Esse documentário feito por ele, escrito por ele e apresentado por ele. Isso aí foi em janeiro de 2006, no mesmo ano em que ele lançou o livro Deus, um Delírio. Entendeu? O documentário tem a duração de 90 minutos e está no YouTube, de graça, para você assistir a ele. Muito bem, vejamos agora a letra B. No tempo de 1 hora e 12 minutos, confira lá. Entre no documentário e comece ali a partir de 1 hora e 12 minutos. O Richard Dawkins diz o que está aí, mais uma afirmação verdadeira dele. Ele diz assim, veja aí, os textos sagrados têm origens incertas e se contradizem internamente. Entendeu? Veja abaixo aí, Bíblia. Ele está dizendo que a Bíblia
é um conjunto de livros com autores incertos, com autores anônimos, entendeu? Origens incertas, que ele quer dizer, autores incertos. Os nomes lá dos livros da Bíblia, ali você vê Mateus. Não foi um homem chamado Mateus que escreveu o Evangelho segundo Mateus, não foi. O Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, não foi um homem chamado Lucas que escreveu o Evangelho. Autores incertos. As pessoas criavam textos e atribuíam a outras pessoas, entendeu? Então, na Bíblia, você vê ali, ele diz, os textos sagrados da Bíblia têm origens incertas, ou seja, autores incertos, escritores incertos. Na verdade, ninguém sabe quem escreveu Mateus, Lucas, João, entendeu? Quem escreveu Gênesis. Não foi Moisés que escreveu Gênesis, entendeu? Foram vários hebreus ali, anônimos, ninguém sabe. Entendeu? E outra coisa, o Richard Dawkins diz aí que os textos na Bíblia se contradizem internamente. Outra verdade. A Bíblia está repleta de contradições. Então, o que o Richard Dawkins diz aí é a mais pura verdade e é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Qualquer teólogo sério, qualquer estudioso sério da Bíblia sabe que ela está repleta de contradições. Veja agora abaixo à esquerda, na letra C. Líderes cristãos, principalmente pastores evangélicos, enganam os fiéis, dizendo que a Bíblia, os textos que estão na Bíblia, foram inspirados pelo Espírito Santo e que por isso a Bíblia não contém contradições. E os fiéis acreditam porque eles não têm conhecimento bíblico. Entendeu? Então, líderes cristãos são desonestos. Isso aí não é questão de fé, não. Você analisa a Bíblia profundamente e vê que ela está repleta de contradições e os textos ali, os livros, têm origens incertas, como diz o Richard Dawkins. Nada de Espírito Santo. Quando você vê ali os textos do Velho Testamento, o povo escrevia aquilo com a maior dificuldade do mundo, escrevendo sobre as dores deles, sobre os anseios, os hebreus. Ali não havia Espírito Santo algum ao lado deles, dizendo como é que eles deviam escrever. Entendeu? Espírito Santo só existe aqui no Brasil, o estado do Espírito Santo, cuja capital é Vitória. Entendeu? Espírito Santo não existe e nunca orientou qualquer escritor bíblico a escrever o que a gente vê na Bíblia hoje. Entendeu? O problema é que existem aí, são os líderes cristãos, pessoas extremamente desonestas, que ficam propagando que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Por isso ela não contém erros nem contradições, o que é uma mentira sem fim. Muito bem. Então aqui eu mostrei no início os dois livros, não é? Dois gigantes aí do cristianismo, duas pessoas honestas, estudiosos aí do cristianismo. E aí está na letra D no centro, veja no centro. Os dois aí, mostrei os livros, o Bart D. Ehrman e o John Dominic Crossan. Os dois, veja bem, o John Dominic Crossan foi sacerdote católico, pertencia à Igreja Católica Apostólica Romana, entendeu? Então, os dois aí, doutores em teologia. O Bart Ehrman, doutor também em história e especialista em grego, o Bart Ehrman, e foi cristão evangélico fervoroso e abandonou a fé cristã. Não, mesmo assim, ele ainda é professor de cristianismo em uma faculdade lá em Chapel Hill. E muitos livros publicados aqui no Brasil, 10 livros dele publicados no Brasil. John Dominic Crossan, doutor também em teologia, e além disso ele é um cientista, ele é um arqueólogo e arqueólogo bíblico. O John Dominic Crossan
trabalha como arqueólogo também, trabalhava porque ele está com 90 anos de idade hoje. Trabalhou muito lá em Israel, nas escavações. Entendeu? Arqueólogo. Além disso, doutor em teologia. Então, nos livros deles, Bart de Ehrman e John Dominic Crossan são autores incertos. Ninguém sabe quem escreveu aquilo ali. Você entendeu? Então, veja aí na letra D no centro, o Bart de Ehrman, no livro dele, Quem Jesus Foi e Quem Jesus Não Foi, ele escreve isso aí, só para você entender. Ele diz assim, lá acima, no centro, veja aí. A verdade é que todos os evangelhos foram escritos anonimamente e nenhum dos autores alega ser uma testemunha. Olha aí, esse aí é doutor em teologia e ele sabe disso. Ele sabe que os evangelhos que estão no Novo Testamento são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. E além disso, existem vários evangelhos fora do Novo Testamento. As pessoas escreviam aquelas fantasias. Você vê o evangelho de Tiago, você vê o evangelho de Pedro, você vê o evangelho de Maria Madalena, entendeu? Você vê Apocalipse também de Pedro, entendeu? Apocalipse, você vê Apocalipse também de várias pessoas. Nenhuma dessas pessoas escreveu aquilo. Você vê o evangelho de Maria Madalena. Maria Madalena nunca escreveu nada. Mas existe o evangelho de Maria Madalena. Só que é autor anônimo e não a própria Maria Madalena. Entendeu? É um mundo de fantasias. Então o Bart de Ehrman e o John Dominic Crossan sabem disso. São pessoas honestas, doutores em cristianismo, mas eles dizem a verdade. Eles não escondem isso, entendeu? Porque são pessoas de boa índole. Então ele diz aí que os evangelhos foram escritos, anonimamente. Ninguém sabe quem escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Entendeu? Porque era comum naquele tempo as pessoas escreverem e colocar nomes de outras pessoas. Entendeu? E aí abaixo no centro, sobre contradições na Bíblia, o Bart de Ehrman diz também, olha aí, um mundo de contradições. A Bíblia está repleta de contradições e discrepâncias, diferenças também, entendeu? E veja aí o John Dominic Crossan, ele diz a mesma coisa no livro dele, Quem Matou Jesus. Ele diz a mesma coisa que diz o Bart de Ehrman. Veja o que diz aí o Crossan. Ele diz assim, como Joséfo e Tácito, Mateus, Marcos, Lucas, João e Pedro eram pessoas reais, mas, ao contrário de Joséfo e Tácito, os escritos que levam seus nomes foram-lhes atribuídos e não escritos por eles. Olha aí. Ele está se referindo aí a Joséfo e Tácito, né? Que foram 2 historiadores, Joséfo e Tácito. E ele está dizendo aí que quem escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João, ele está dizendo aí que quem escreveu isso aí não foi um homem chamado Mateus, chamado Marcos, Lucas e João. Ele está dizendo aí que os escritos aí de Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos por outras pessoas e não por eles aí. Entendeu? Mateus, Marcos, quando você estuda profundamente o cristianismo, você descobre essa verdade. Entendeu? Quem escreveu Mateus não foi um homem chamado Mateus. Quem escreveu Marcos não foi um homem chamado Marcos. Quem escreveu Lucas não foi um homem chamado Lucas. Quem escreveu João não foi um homem chamado João. E mais. Esses 4 aí, essas 4 pessoas que escreveram os 4 evangelhos do Novo Testamento, nunca andaram com Jesus, nunca viram Jesus. Entendeu? Isso aí eles escreviam esses relatos lendários que corriam de boca em boca. Coisa oral, entendeu? Então eles aí nunca conheceram Jesus. E mais, Jesus e seus seguidores, ali eles falavam a língua aramaica.
língua aramaica, e os acompanhantes de Jesus nas lendas do Novo Testamento, eles eram analfabetos, pescadores analfabetos, entendeu? Eles não escreveram nada. E quem escreveu aí os evangelhos, o Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, foram pessoas que conheciam a língua grega. O Novo Testamento todinho foi escrito na língua grega. E a língua de Jesus e de seus discípulos era a língua aramaica. Entendeu? E eles eram analfabetos, os cristãos. Então esses aí, quem escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João e os outros livros do Novo Testamento, eram pessoas que tinham conhecimento da língua grega, pessoas que sabiam escrever. Entendeu? Essa é a grande verdade. Certinho, gente? Então, bom, muito bem, já que o Richard Dawkins diz aí que os textos da Bíblia, aqueles livros da Bíblia, são livros com autores incertos, entendeu? O que é uma verdade. E como ele diz que a Bíblia está cheia de contradições, que também é outra verdade, e isso aí comprovado por dois especialistas em cristianismo, só como exemplo aqui, porque o quadro é pequeno, o Bart de Ehrman e o John Dominic Crossan. Então eu vou agora mostrar, por causa do espaço no quadro que é pequeno, vou mostrar alguns exemplos de que as contradições estão em cada página da Bíblia. Entendeu? Então vamos à direita aí, na letra E, contradições. Repito, coloquei apenas aí 3 exemplos por causa do tamanho do quadro. Em cada página da Bíblia, você vê ali contradições. E por que existem contradições? Quem estuda a Bíblia sabe. Existem contradições por quê? Porque a Bíblia não foi escrita por apenas uma pessoa. Se tivesse sido escrita por apenas uma pessoa, talvez não houvesse contradição. Entendeu? Só que a Bíblia foi escrita por várias pessoas, no mínimo 40 autores, 40 pessoas escrevendo na Bíblia. Então, como são 40 pessoas, são 40 pontos de vista diferentes. Então, veja, uma pessoa escreve uma coisa, e às vezes é contra o pensamento da outra. Daí vem aí a contradição na Bíblia, entendeu? Você vê uma passagem bíblica e logo à frente uma contradição, porque ali são pessoas diferentes, entendeu? Daí vem as contradições. É assim que se explica. Então veja aí um exemplo, acima, letra E. Aqui, vamos colocar Deus aqui, o Deus Javé, criado pelos hebreus, não é? E adorado pelos cristãos. O Deus da Bíblia, em cada página da Bíblia, ele entra em contradição. E aí um exemplo, ó. A pergunta, você pega a Bíblia e vai fazer a pergunta assim: nas narrativas da Bíblia, será que Deus se arrepende ou não? Hein? Você faz essa pergunta. Aí você começa a ler a Bíblia. Aí você vai ver as contradições. Várias passagens bíblicas dizem que o Deus Javé não se arrepende. Já várias passagens dizem o contrário, que o Deus Javé se arrepende. Isso aí o que é? Contradição. Entendeu? E aí tem um exemplo. Veja aí o primeiro exemplo aí. Contradição. Deus. E aí tem a coluna aí, ó. Arrepende-se e não se arrepende. Vamos aí ao primeiro exemplo. Deus se arrepende. Em Êxodo, capítulo 32, versículo 14, está escrito aí, ó. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Então você vê que em Êxodo, capítulo 32, versículo 14, o Deus hebreu aí, Deus Javé, não se arrepende. Ou o Deus Javé, ele se arrepende. Não é isso? Em Êxodo 32, 14. Já à direita aí você vê, em Jeremias, capítulo 4, versículo 28, está resumido assim: porque falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato.
Então você vê aí que em Jeremias, o Deus Javé, ele não se arrepende. Ele diz que não se arrepende de nada. Ele não se retrata. Só que em Êxodo, capítulo 32, 14, você vê aí a contradição. Aí ele se arrepende. Em Jeremias, ele não se arrepende. Viu aí? Outro exemplo aí, abaixo, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, está escrito assim, o Deus Javé dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei. Viu aí? Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, o Deus Javé está dizendo que ele se arrepende. Isso aí entra em contradição com o que está em Jeremias, capítulo 4, versículo 28. Porque em Jeremias Deus diz, eu não me arrependo. Já em Samuel ele diz, eu me arrependo. Aí fica, eu me arrependo. Não, eu não me arrependo. Eu me arrependo. Não, eu não me arrependo. Sim, eu me arrependo. Não, eu não me arrependo. Viu aí, gente, a contradição? Vejamos mais uma contradição na Bíblia. Agora abaixo aí, vamos lá. Vejamos aí à direita, abaixo, outra contradição na Bíblia. São várias contradições. A pergunta é essa aí, ó, a pergunta. Será que na Bíblia, Deus, o Deus Javé, será que ele pune os filhos no lugar dos pais? Hein? Eis a pergunta. O Deus Javé, nos relatos da Bíblia, será que ele pune? Será que ele comete essa injustiça? Ele pune os filhos por causa do comportamento dos pais? Será que ele faz isso? Olha aí a contradição na Bíblia. Veja no quadro. Em muitas passagens, não. E em muitas passagens, sim. Olha a contradição aí. Entendeu? Então vamos lá. A pergunta é essa. Nos relatos da Bíblia, o Deus hebreu, será que ele pune? Será que ele comete essa injustiça? Ele pune os filhos por causa do comportamento dos pais? Então vamos ver aí, não. E depois veremos sim, a contradição, gente. Entendeu? Então veja aí, não. Em Deuteronômio, na Bíblia, né? Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, está escrito assim, leia aí abaixo. Os pais, veja bem, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Entendeu? Então aí é dito que o Deus Javé não pune os filhos no lugar dos pais, nem pune os pais no lugar dos filhos. Pais pecadores serão castigados, serão mortos. Filhos pecadores serão mortos, mas o filho não pode ser morto por causa do comportamento do pai. Nem o pai pode ser morto por causa do comportamento do filho. Cada um pagará por seu pecado aí. Entendeu? É o que diz aí. Só que em várias passagens diz o contrário, que o Deus Javé, sim, ele pune os filhos por causa do pecado dos pais. Viu aí a contradição? Então aí está, veja sim, em Êxodo capítulo 20, versículo 5, está escrito aí, apenas de forma resumida. Eu sou o Senhor que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Olha aí. O Deus hebreu, o Deus Javé, dizendo aí que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, que ele castiga os pecados dos pais nos filhos. Viu aí, gente, a contradição? Viu aí? Em Deuteronômio 24:16, diz lá que pais não serão mortos em lugar dos filhos, e os filhos não serão mortos em lugar dos pais. Só que em Êxodo capítulo 20, versículo 5,
o Deus Javé diz coisa diferente, que ele sim, que ele vai punir os filhos por causa do comportamento dos pais, por causa da iniquidade dos pais, por causa dos pecados dos pais. Viu aí a contradição, gente? Isso aí é do conhecimento de qualquer teólogo sério. E eu trouxe dois aí, o Bart D. Ehrman e o John Dominique Crossan, que são doutores em teologia, em cristianismo, entendeu? E aí o último exemplo, por causa do espaço pequeno no quadro. Punição, de novo aí, sobre os filhos. Sempre assim, em cada página da Bíblia, o Deus Javé punindo filhos inocentes em lugar dos pais pecadores. Viu aí? Tudo contradição. E veja aí no quadro, um exemplo. Punição aí sobre os filhos, olha aí. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 29, entra em contradição com Deuteronômio, capítulo 24, 16. Em Deuteronômio, ali, Deus não castiga os filhos em lugar dos pais. Já aqui em Êxodo, castiga os filhos por causa do comportamento dos pais. Olha aí a contradição. Então aí está, em Êxodo, capítulo 12, versículo 29, é a lenda da saída do povo hebreu do Egito. Isso é lenda, gente, nunca aconteceu isso. É lenda e boba, cheia de ingenuidades. Então aí, o último castigo que o Deus Javé impôs aos egípcios foi a matança dos primogênitos. O Deus aí, o Deus Javé, que é o Deus que os cristãos adoram, o Deus Javé, aí ele mata os primeiros filhos, o primogênito. Ele mata porque o faraó não deixava o povo hebreu sair do Egito. Então, o Deus Javé, em vez de matar o faraó, não, matou foi o quê? Os filhos de pessoas egípcias e até o filho do faraó. Então, Deus matou o filho de faraó porque o pai não deixava o povo hebreu sair do Egito. Viu aí? O Deus aí matando filhos em lugar dos pais. E aí o Deus matou aí filhos, os primeiros filhos de todos os egípcios. Olha a matança aí. Só porque o faraó não deixava o povo hebreu sair do Egito. Então o Deus, em vez de castigar o faraó, matar o faraó, matou foi o quê? O filho do faraó também, que morreu. Então veja aí, Deus aí, ó, punindo os filhos em lugar dos pais. Viu aí? O que não pode em Deuteronômio, capítulo 24, 16. Entendeu aí, meu amigo, o que é contradição? E outro aí, em 1 Samuel... Deus, além de Deus matar o primogênito do faraó, ele matou o filho do faraó, porque o pai, faraó, não deixava o povo sair do Egito. Aí ele matou o filho, em vez de matar o pai, entendeu? Matou o filho. Matou também o filho até dos escravos egípcios. Uma escrava egípcia que tinha um filho, o primeiro filho, o Deus também matou. E a escrava não tem nada a ver com a prisão dos hebreus no Egito. Mas Deus matou. Você entendeu? E Deus matou, pasmem, Deus matou até mesmo os filhotes, os primeiros filhotes dos animais irracionais. Veja que relato doido esse da Bíblia, não é? A ingenuidade do escritor hebreu. Deus matou até os filhotes, os primeiros filhotes dos animais irracionais. Animais irracionais já diz, não tem razão, não usa da razão. Mas os filhotes também foram mortos por Deus, o Deus dos cristãos. Ó. Você entendeu como o relato é bobo? E outra contradição aí, você vê abaixo, no livro de 1 Samuel, capítulo 11, versículos 15 e 18, lá na Bíblia. O que aconteceu aí? Novamente, o Deus Javé entrando em contradição com Deuteronômio, capítulo 24, 16. Em Deuteronômio está dito que os filhos não podem ser mortos em lugar dos pais. Não é isso? Só que aí, olha a contradição. Em 1 Samuel aí, Deus castiga o filho em lugar do pai. Aí o que aconteceu na lenda aí criada por um hebreu?
o rei Davi pegou uma mulher casada, a Batseba, e aí ele fez sexo com a Batseba, entendeu? Ele cometeu o crime de adultério, porque ele possuiu a mulher de outro homem, adultério. A pena qual era? Pena de morte. Pena de morte por apedrejamento. Só que o rei Davi era rei, não foi morto. Deus não castigou o rei Davi. Deus foi castigar quem? A criança inocente, a criança que nasceu do adultério. Então Deus matou a criança de Davi. Entendeu? Então veja aí, em 1 Samuel capítulo 11, versículos 15 e 18, Deus aí se vinga no filho, veja aí, na criança, ele se vinga do pai Davi. Quem devia ser punido aí era Davi, que foi ele que cometeu o crime de adultério. Mas quem pagou o pato aí foi a criança que nasceu inocente. A criança inocente. Deus matou a criança. Está lá, em 1 Samuel, capítulo 11, versículos 15 e 18. Entendeu, gente? Então veja que em Deuteronômio está escrito que os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. E a gente vê inúmeras passagens bíblicas ali contradizendo o que está aí. O Deus, nas várias narrativas bíblicas, matando os filhos em lugar dos pais. Você entendeu? Em várias passagens bíblicas. Até mesmo na lenda de Adão e Eva, cristã, né? Os cristãos pegaram essa lenda que está no Velho Testamento, nas escrituras hebraicas, os cristãos pegaram Adão e Eva, que nunca existiram, e aplicaram aí a punição aos filhos de Adão e Eva. Olha aí, Adão e Eva pecaram na lenda bíblica, pecaram os dois. E aí o que aconteceu? O castigo de Deus, veja bem, o castigo passou para todos os filhos de Adão e Eva, olha aí. Então veja, a teologia cristã, como ela é uma teologia sem juízo, a teologia cristã. Adão e Eva pecaram. Eles não tinham nenhum filho quando pecaram, cometeram um crime, não é isso? A desobediência, Adão e Eva. E aí tiveram filhos depois. E esses filhos já herdaram os pecados dos pais. Ó. Os filhos foram condenados à morte por causa do pecado de Adão e Eva. Então veja, Adão e Eva pecaram. Não é isso? Na lenda? Fizeram besteira, não é? Na lenda. Fizeram besteira, Adão e Eva. Só que os filhos de Adão e Eva não deviam sofrer nenhuma punição, porque quem cometeu a desobediência foi o casal. Se foi o casal que cometeu a desobediência, nenhuma punição poderia passar para os filhos. Mas passou na teologia cristã. A pessoa morre por causa do pecado de Adão e Eva. Os filhos sofrendo o quê? O comportamento dos pais. Os filhos sendo punidos no lugar dos pais, Adão e Eva. Você entendeu? Gente, isso aí é a verdade. O que o Richard Dawkins diz aí, parabéns mais uma vez ao Richard Dawkins. Ele diz que os textos sagrados têm origens incertas e se contradizem internamente. Ou seja, os livros que estão na Bíblia, aqueles nomes ali, não foram escritos por aquelas pessoas. Foram escritos por pessoas anônimas que colocaram aqueles nomes ali porque eles faziam isso. Colocavam nomes de pessoas ali que, às vezes, se destacavam lá na sociedade deles. Autores incertos. E está cheia de contradição a Bíblia, lotada de contradição. Repito aqui, qualquer estudioso sério da Bíblia sabe disso. Qualquer pessoa honesta que estuda a Bíblia com seriedade sabe disso. E aí estão os exemplos. Bart D. Ehrman e John Dominic Crossan, doutores em teologia. John Dominic, além disso, arqueólogo bíblico. Bart D. Ehrman, doutor em cristianismo, diretor de cristianismo de uma faculdade nos Estados Unidos. Além disso, doutor em história.
especialistas em língua grega. Eles sabem disso. Aí vem pastores evangélicos, olha, incompetentes, dizendo para o povo, para os fiéis, que a Bíblia não contém contradição nem erro, que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Isso é uma vergonha. Isso é para envergonhar qualquer pessoa. Eis a verdade aí. Eis a verdade que está na própria Bíblia. Basta ler, basta analisá-la. Entendeu, gente? Então aí está. Mais um vídeo e muito obrigado.